Ainda sobre esta equipa ministerial, há quem defenda já que Nuno Crato, pelas ideias que defende e que tem vindo a defender ao longo dos tempos, pelo perfil que tem, era o pior ministro da Educação que poderia ter Mário Nogueira para negociar. E os sindicatos? É também essa a sua opinião? Bem, relativamente à questão dos sindicatos, penso que vai haver o seu tempo para debatermos as consequências da opinião do ministro e versus o sindicato. Eu preferia, se não se importar, gostaria de ir um pouco mais na linha daquilo que o professor acabou de referir há minutos atrás, porque há algo que é muito importante. O nosso sistema de ensino tem preparado os jovens para realmente ter uma ênfase na capacidade curricular, portanto, a português, a matemática, as questões também, a preparação da atividade cívica na sociedade, e os resultados nos últimos anos, nomeadamente entre 2000 e 2008, vieram a provar isso. E, portanto, vieram a provar que, por exemplo, Portugal cresceu 193% no nível dos jovens licenciados em matemática, ciências, tecnologias, mas, por outro lado, acaba também por haver a tal mediana que o professor referia, é que só 55% dos jovens entre os 20 e os 24 anos continuam a não concluir o ensino secundário. E isso e coloca Portugal o segundo país da União Europeia com resultados piores a esse nível. Mas o que é um facto é que, analisando a questão, há efetivamente uma melhoria substancial. E esses jovens licenciados que estamos a lançar no mercado anualmente têm um problema. E aí é que eu penso que nós gostaria também de conduzir, ou tentarmos falar sobre isso, que é o que é que temos que fazer para inverter um pouco esta situação. Porque nós estamos a formar licenciados para serem muito úteis aos planos de desenvolvimento da chanceler Merkel. Não sei se é o mais indicado para Portugal, não é? Então qual é a solução? Não licenciar? Pois, não. É licenciar. Mas é juntar às capacidades curriculares, às capacidades de ação cívica, algo que pouco se tem falado, que é as competências-chave para que todos nós, os jovens principalmente, saibam empreender durante a sua vida. E isso tem a ver com algo que tem a ver com atitudes. As atitudes são formatadas com base na ação. Ora, o ensino do conhecimento só por si é ensinado na teoria. Nós avaliamos nos resultados, nos exames, avaliamos conhecimento. Mas é-se empreendedor ou empreendedorismo aprende-se? O empreendedorismo aprende-se. O empreendedorismo aprende-se de forma sistematizada. E algo que a mim me preocupa, mais do que a questão dos sindicatos, é perceber porque é que o programa do PSD, que foi a eleições e que ganhou as eleições, tinha contemplado algo tão simples quanto isto. O empreendedorismo será uma revolução silenciosa, tão mais importante para o século XXI do que a Revolução Industrial foi para o século XX. E sobre isso no programa? E sobre isso no programa do Governo, e nomeadamente na área da educação, desapareceu a componente associada ao ensino do empreendedorismo. E isso a mim preocupa-me. Preocupa-me porquê? Porque, nomeadamente nos alunos do 12º ano, que tinham atividades extracurriculares, nomeadamente na área de projeto, 3 horas por semana, onde podiam desenvolver atividades que promovessem o espírito empreendedor, porque hoje em dia, aquilo que nós precisamos, os empresários precisam, a sociedade precisa, é de jovens com espírito empreendedor. E o espírito empreendedor, o que é o espírito empreendedor? É a paixão, é a energia, a capacidade de trabalhar em equipa, de liderar equipas. E isso tem a ver ou não? E para isso passo aqui para o professor Eduardo Marçal Grilo, só para perguntar se isso também tem a ver com um pouco a falta de exigência que há no ensino. Não, mas eu tenho que seguir, tenho que comentar os comentadores. Sim, mas professor, mas deixe-me... Diga, faz favor. Eu só queria completar algo que é muito que eu gostava de introduzir, porque é assim. Porque nestas coisas depois há sempre aquilo que nós falamos de situações que correm bem e depois as situações que não correm bem. Porque o Ministério da Educação, em 2007, através da Direção-Geral de Inovação e do Conhecimento Curricular e Desenvolvimento Curricular, lançou inclusivamente um edital que dava orientações aos diretores das escolas e dos agrupamentos de escolas para a introdução do empreendedorismo nas redes escolares. E essa situação permitiu que
não de forma sustentada, porque isto era algo que, por exemplo, no programa do PSD dizia implementar o Programa Nacional de Educação para o Empreendedorismo. Implementar, porquê? Ele foi criado, mas não foi implementado, com raras exceções. Muito bem. E, portanto, é algo que nós deveríamos trabalhar Está aqui. introduzido o tema do empreendedorismo. Mas bem, então eu pego no seu tema da exigência e depois fazia um comentário aos comentadores. Os comentadores também têm que ser comentados. Claro, exatamente. E que é o seguinte, a questão da exigência que levantou. A questão da exigência é uma questão que eu reputo de muito relevante para o sucesso na escola. Simplesmente a exigência não é algo que possa aparecer isolada na escola. A exigência é uma questão de sociedade. Para haver exigência, é preciso primeiro que os pais sejam exigentes com os filhos. É preciso que os pais e os filhos sejam exigentes com a escola. É necessário que os professores sejam exigentes com os estudantes. E é necessário que os estudantes sejam exigentes consigo próprios. O problema da exigência é um problema que se põe a todos nós que estamos aqui nesta mesa. A Tânia tem que fazer melhor amanhã do que fez hoje. Tem que olhar para os erros que fez. Eu tenho que olhar para os erros que fiz ontem e que faço hoje. E amanhã tentar fazer melhor. E é este sentido de nós querermos fazer melhor e sermos melhores, sermos mais exigentes. Não é uma questão da escola. A escola é mais exigente, a escola tem que ser mais exigente. Não. A sociedade tem que ser mais exigente. E os portugueses são muito pouco exigentes. E como é que se importa isso para a escola? Mas não se importa. Isto é as questões culturais desenvolvem-se. Desenvolvem-se através dos média, através das escolas, através dos pais, dos exemplos, das famílias, das empresas. Mas a escola está a fazer esse progresso? Está todos os dias mais exigente? Sejam os professores, Penso os que há pais? muitas escolas a fazer esse trabalho. Penso que há muitas escolas preocupadas hoje com o nível de exigência. Haverá umas que sim, outras que não. Porque a escola é sempre uma entidade, aliás, referia há bocadinho, que há escolas boas e escolas más, haverá sempre. Quer dizer, não é possível nós estarmos a falar de a escola. Aliás, ou falando da escola, falar o sistema educativo. Não há sistema educativo nenhum. Há escolas e cada escola é uma escola. A questão que levantou, e depois eu também gostava de tocar na parte das ideias, a questão do empreendedorismo. Eu presto a esta questão do empreendedorismo uma enorme relevância. Nós próprios, da Fundação Gulbenkian, estivemos envolvidos, conjuntamente com a FLAD, no apoio a este programa do empreendedorismo desenvolvido pelo Ministério da Educação. Há algumas iniciativas em Portugal de empreendedorismo, algumas até privadas. O Junior Achievement, por exemplo, é um grande sucesso em Portugal, que é uma organização com base americana e inglesa que se instalou em Portugal e tem umas centenas de escolas a trabalharem no empreendedorismo. Mas a palavra empreendedorismo assusta algumas pessoas, porque há pessoas que confundem empreendedorismo com formação de empresários. E o empreendedorismo não é exatamente isso. O empreendedorismo é uma cultura de empreender, é uma cultura de fazer, é uma cultura de trabalhar de uma determinada forma, é adaptar-se à mudança, é saber ser inovador, é ter liderança, é de saber trabalhar em grupo, é ser mais responsável, é ter iniciativa, mesmo que se trabalhe por conta do trem. Não é esta a ideia de vamos treinar para o empreendedorismo, vamos dar ideia de como é que se faz, como é que se pode ser empreendedor e deve ser empreendedor por conta do trem, porque hoje em dia as empresas, por exemplo, os grandes grupos empresariais, as grandes multinacionais, são organizadas por muitas células que se vão fazendo e desfazendo, organizando e reorganizando ao longo do tempo para serem mais eficazes. E aí aquilo que é a atitude e o comportamento de cada um conta imenso. Na seleção nas grandes empresas, conta mais, por vezes, aquilo que é a atitude do selecionado, assim, daquele que vai ser recrutado, do que o conhecimento básico que ele tenha, por exemplo, de engenharia mecânica, ou de farmácia, ou de biologia, ou de física. E esta área, eu não tinha reparado neste pequeno aspecto do programa não incluir, mas estou absolutamente seguro que o professor Nuno Crato e a equipa estarão muito conscientes desta importância do empreendedorismo. A segunda questão tem a ver com o problema que levantou dos exames e depois o número também que deu do abandono, das taxas de abandono. Há aqui uma questão fundamental, que é a do combate ao insucesso e ao abandono. Porque o país tem ainda, por
por exemplo, uma coisa que se diz muito em Portugal. Não há reprovações. Há imensas reprovações, muito mais que na maior parte dos países europeus. Mas deveria haver mais? Não, não deveria haver mais, nem deveria haver menos. As reprovações, a reprovação, ou seja, um aluno ser retido num determinado ano, deve ser sempre, durante a escolaridade obrigatória, deve ser sempre uma medida extrema. Deve ser sempre uma medida última. Não é assim que se resolve o problema. Porque um aluno que é obrigado a repetir, normalmente no ano seguinte encontra os mesmos problemas que encontrou no ano anterior, ou então a escola é capaz de perceber porque é que o aluno teve insucesso e encontrar a fórmula para ultrapassar os obstáculos que encontrou no ano anterior. Porque se não o fizer isso, encontrará os mesmos obstáculos. Mas também não é com facilitismo que há se muitos resolve trabalhos, o sucesso escolar, há muitos trabalhos americanos, muitos estados americanos, peço desculpa, que têm muito trabalho feito nesta matéria. E quando se faz repetir um aluno, esse aluno é acompanhado de uma forma especial pelo encarregado de educação, por um professor, normalmente o professor que dirige a turma em que ele está, e uma terceira pessoa, que pode ser ou um psicólogo ou um outro professor, que acompanham e definem para esse estudante um caminho de forma a que ele possa ultrapassar os obstáculos que teve no ano anterior. Isto é muito importante, porque se um aluno tem 1, 2, 3 anos de insucesso, este aluno está no caminho do abandono. E o abandono é a pior coisa que nos pode acontecer. Porque é muito bom falar-se na escola como elemento de seleção, mas a escola é para todos. Então a lógica é, não, obviamente, ser retido não, em último dos últimos o caminho casos. É muito estreito, Tânia. O caminho é muito estreito. Qual é o caminho, professor? É muito estreito entre o que é a exigência e o que é a necessidade de estarem lá todos. E o facilitismo? Não, o facilitismo é outra história. O facilitismo é um termo. O que é que se chama facilitismo hoje? É deixar-se passar as pessoas sem saberem. Isso é uma irresponsabilidade. Exatamente. Isso é um ato de irresponsabilidade. Eu não estou a falar em irresponsabilidade, eu estou a falar em responsabilidade. Estou a falar da responsabilidade que é a escola ter no seu projeto duas preocupações. Uma que é ser exigente, fazer com que os alunos saibam, não é com que se ensine, é que se saiba. Os alunos têm que saber. O objetivo final da escola não é ensinar. O objetivo final da escola é que eles aprendam e que eles saibam e que tenham conhecimentos. E penso que nisso o professor Nuno Crato tem mostrado, ou tem dado, uma enorme atenção e uma grande prioridade aos níveis de conhecimentos adquiridos. Agora, professor, nós não podemos é fazer isto à custa da eliminação de uma série de alunos, dizendo estes não servem para isto, porque todos os alunos servem. Todos os alunos são capazes de aprender. Deixe-me só terminar com isto. O número de alunos numa sociedade como a nossa, que não tem condições para poder aceder à educação, é muito pequenino. Pode ser 1,5%, 2%, 2,5%, e não mais do que isso, que são aquelas, enfim, miúdos que ficam numa marginalidade por razões atávicas, por questões fisiológicas, por questões físicas, por questões mentais, por questões de desarranjos, por desvios. Mas a esmagadora maioria, a escola e os pais têm a obrigação de os educar e de os fazer andar para a frente. E deixe-me só terminar com o seguinte. Temos que fazer. Quem é responsável? Final não é parágrafo, é só para um intervalo e já volto. Não, mas quem é responsável pela educação dos miúdos não é a escola. São os São os pais. Já vamos desenvolver também essa ideia fulcral. Vamos, muito bem. Estamos reunidos a refletir sobre a educação, que escola queremos e devemos ter. A reunião continua, mas é já a seguir uma curta pausa. Fico por aí. Até já.